Proporcionalidade, regra de 3, semelhança de triângulo, porcentagem. Dizem por aí que é a matéria que é mais cobrada no Enem. Eles estão certos. Se você quiser descobrir tudo o que está por trás, ou melhor, tudo que está conectado com a proporcionalidade, vem com a Juju. Oi time, aqui quem fala é a Julia Jacoldi, a Matemaníaca, e nós estamos numa fase nesse canal em que a gente está falando sobre todas as competências que o Enem visa a gente saber sobre a disciplina de matemática. A gente já fez um vídeo aqui falando sobre a competência 2, que vê majoritariamente tudo de geometria. Hoje a gente vai falar sobre a competência 3, que diz o seguinte: construir noções de grandeza e medida para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Dentro dessa competência, ele diz que a gente precisa ser íntimo aí de 5 habilidades, que são as seguintes: identificar relações entre grandezas e unidade de medida, utilizar a noção de escala na leitura, de representação de situação do cotidiano, resolver situação-problema que envolva a grandeza de medida, avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente, avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas de medida. Bom, falou, e o que ele disse? Regra de 3, porcentagem, tudo que envolve o tanto que um cresce, o outro vai crescer com a mesma proporção, ou não vai crescer com a mesma proporção, tudo isso, essa competência vai estar aí para poder garantir que a gente precisa estar com todos esses conhecimentos na ponta da língua. Para poder falar sobre essa competência, a gente vai explorar aí 3 questões de Enems anteriores e vamos começar com a primeira delas. José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em 2 partes, sendo que ao final da primeira parte eles redistribuiriam a quantidade de laranjas que cada um carregava dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6:5:4, respectivamente. E na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 4:4:2, respectivamente. Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? As alternativas A, 600, 550 e 350. Alternativa B, 300, 300 e 150. Alternativa C, 300, 250, 200. Alternativa D, 200, 200 e 100. Alternativa E, 100, 100 e 50. As informações mais importantes que esse problema dá pra gente é que esse trajeto está sendo dividido em 2 partes. Então a gente tem a parte 1 do trajeto e a parte 2 do trajeto. E a gente tem as proporcionalidades que cada um deles carregou. Show! Mas para além disso, a outra informação que a gente tem de relevante é que alguém deles, ou o José, ou o Carlos, ou o Paulo, carregou 50 laranjas a mais na segunda parte do trajeto. Para que a gente seja capaz de usar essa informação, a gente precisa descobrir qual deles, então, carregou laranjas a mais. E como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é que a gente não sabe a quantidade total de laranjas. Se a gente soubesse, então o problema seria trivial, porque a gente conseguiria distribuir essa quantidade dentro das proporções que ele apresentou aqui. Mas a gente não sabe. Então, quando a gente não sabe, a gente basicamente chama esse rolê de X. E aí, como é que eu vou usar essas informações aqui? Eu tô pensando que eu tenho uma quantidade X de laranja e no final das contas a gente não perdeu e nem ganhou laranjas entre esses trajetos. Então, tanto na primeira parte do trajeto, essa quantidade X foi distribuída nessa proporção para cada um deles, e na segunda parte do trajeto, a mesma quantidade foi redistribuída numa nova proporção. Então, basicamente, esse problema está dizendo que na primeira parte do trajeto, essa quantidade X, ela está sendo distribuída em 15 partes, né? São 6 partes para o José, 5 partes para o Carlos, 4 partes para o Paulo. Então, essa quantidade de X está sendo distribuída em 15 partes, se a gente somar 6 mais 5 mais 4. Onde o José carrega 6 pedaços dessas 15 partes, de uma quantidade total X. E a mesma coisa para o Carlos, 5 partes de um total 5x, e para o Paulo, uma quantidade 4 de um total de x. O mesmo a gente vai fazer para a segunda parte do nosso trajeto.
Porém, na segunda parte do trajeto, a gente tem o total X de laranjas dividido em 10 partes, na qual o José carrega 4, o Carlos outros 4 e o Paulo carrega 2 partes dessas 10. Beleza, mas a gente não... Do jeito que está estabelecido aqui, são informações corretas, mas elas não dão muita informação pra gente. Para que a gente use o dado de que alguém aqui carregou 50 laranjas a mais, a gente precisa ser capaz de comparar essas frações. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é fazer frações equivalentes para cada uma delas, a fim de comparar qual deles carregou mais laranjas. Então, basicamente, eu vou olhar a segunda parte do trajeto e vou fazer uma fração equivalente de dividir em cima e embaixo por 2 e depois eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3. Porque na divisão por 2 eu vou ter uma fração equivalente com o denominador 5 e ao multiplicar por 3 eu vou ter uma equivalente a essa fração com o denominador 15. E assim vai ser muito mais tranquilo para a gente conseguir comparar quem carregou mais laranjas nessa parte do trajeto. Feito isso, agora a gente vai comparar então a primeira parte do trajeto com a segunda parte do trajeto e observando, o José carregou a mesma quantidade de laranjas, o Carlos carregou mais laranjas e o Paulo carregou menos laranjas. Show! Então a gente acabou de descobrir que a diferença de laranjas que o Carlos transportou na primeira parte e na segunda parte é 50 pela informação do enunciado. Então a partir do momento em que a gente fizer 6x sobre 15 menos 5x sobre 15, a gente tem um total de 50 laranjas. Bom, e aqui a gente vai ter então, se você aí tem alguma dúvida em como resolver essa parte da questão com equação, Juju tem um vídeo aqui específico só explicando como que você pode lidar com isso, é só clicar aqui no cantinho superior. E o resultado dessa nossa equação, a gente tem então o total das laranjas. Mas a nossa questão, ela não está querendo saber a quantidade de laranjas, ela está querendo saber a quantidade que cada um deles transportou na segunda parte do trajeto. Tem várias maneiras de você fazer isso e eu acho que a estratégia que eu vou usar aqui é para poder dar uma dicona para vocês de como a gente pode usar as alternativas a nosso favor quando a gente está fazendo uma prova que tem 5 alternativas. Em vez de você ficar preocupado fazendo as proporções com 750, uma estratégia que você pode fazer é somar a quantidade de laranjas nas alternativas e ver qual delas dá 750. E aí fica muito tranquilo ver que a alternativa B, 300 mais 300 mais 150, é a resposta correta. Mas vamos supor que você não administrou muito bem o tempo da prova, teve que investir um tempo em umas outras questões, a prova de matemática é no dia da prova de redação, precisou de um tempinho a mais para poder finalizar um raciocínio. Essa é uma questão que, se você tiver no final das contas lá, só de olhar essa questão, você consegue de cara excluir 2 alternativas. Ele está pedindo a quantidade de laranjas que na segunda parte do trajeto cada um deles transportou. Observe comigo que a alternativa C e a alternativa A, elas são facilmente descartáveis. Por quê? Porque a gente sabe que o José e o Carlos proporcionalmente carregaram a mesma quantidade de laranjas. E a alternativa A e C já contradiz isso. E a gente sabe que o Paulo carregou metade do que o Carlos e o José. E aí as outras alternativas não tem como excluir, mas se você estiver lá no calor da prova, é algo muito interessante para você ter na manga, porque de 5 alternativas você já consegue excluir 2. Então, se você por algum acaso não tiver tempo para fazer essas contas e tiver que eventualmente chutar esses valores, você pode então chutar uma em 3 e não uma em 5 com uma simples análise, lendo com calma esse enunciado e olhando as alternativas. Questão fofinha, né? Ela tem a essência, a pura essência na razão e proporção. Nada além disso você precisa saber para resolvê-la. Porém, fazendo uma análise nos Enems anteriores, gente, a maior parte das questões, independente de quais competências elas são, de um levinho ou não, precisa saber sobre razão e proporção. E não é à toa, porque razão e proporção é um dos assuntos mais bem fundamentados na matemática. Ele é necessário para tantas coisas, inclusive para coisas fora da matemática, quando a gente vai falar sobre química, balanceamento estequiométrico, quando a gente vai falar sobre geografia, escala, quando a gente vai falar em arte, sobre ampliação e redução de imagem. Tudo isso é proporcionalidade. E para você ver como a gente consegue enfiar esse negócio em qualquer lugar, agora a gente vai para uma questãozinha falando sobre proporcionalidade e geometria, que foi o assunto que a gente tratou aqui na semana passada.
Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros, foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e as outras 3 eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, em que as estacas foram indicadas por letras. Então, a gente tem uma figura onde A, B e C são os vértices do triângulo retângulo, P, M, N são os pontos médios dos lados, no qual M é o ponto médio de BC, a hipotenusa, onde N é o ponto médio de AC, um dos catetos, e AB tem o ponto médio dado por P. E ele segue dizendo: a região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde a, alternativa A mesma área do triângulo AMC. Alternativa B, a mesma área do triângulo BNC. Alternativa C, a metade da área formada pelo triângulo ABC. Alternativa D, ao dobro da área do triângulo MNC. Alternativa E, ao triplo da área do triângulo MNC. A primeira coisa a se observar é que esse problema ele está tratando com áreas. Então, o que eu fiz? Eu dividi esse nosso triângulo retângulo em 2 regiões. Então, eu tenho tanto a região que eu estou colocando aqui como cor de rosa, que é o triângulo retângulo maiorzão de todos, a região azul, que é o triângulo retângulo formado pelos pontos médios, né? E a região roxa, que seria então a região rosa menos a região azul. Vamos começar pensando na área da região cor-de-rosa. Ela é um triângulo retângulo. Se você não está muito confortável com a ideia de áreas, vou deixar aqui no cantinho um vídeo explicando sobre áreas de todas as figuras, inclusive todas elas baseadas em uma única fórmula que é a do próprio triângulo. Ao reparar aqui nessa imagem, a gente consegue determinar que essa região cor-de-rosa, ela teria a área formada pela sua base, que eu vou chamar aqui que seria do A até o C, vezes a sua altura, que seria do A até o B, dividido por 2. Observe que a região azul, ela também é um triângulo retângulo e ela é dada por uma proporcionalidade entre esses 2 triângulos. Note que a base dele é NC e NC é metade de AC. Então, usando os mesmos valores, em vez de falar que é uma nova base, a gente pode simplesmente dizer que é a base da região cor-de-rosa, só que dividido por 2. Observe que a hipotenusa desse triângulo azul, ela também é a metade do triângulo rosa. Então, consequentemente, esse triângulo ele tem lados que é a metade do triângulo rosa, então a altura também vai ter a mesma propriedade. Então eu posso falar que a região azul ela é a base do grande sobre 2 vezes a altura do grande sobre 2 e tudo isso sobre 2 porque a gente ainda está falando de uma área de triângulo. Basicamente, o que a gente conclui aqui então é que a região azul ela tem base vezes a altura do rosa dividido por 8. Então, se a gente for fazer uma comparação entre essas 2 regiões, a gente consegue concluir que a área do cor-de-rosa ela seria igual à área do azul. Isso só seria possível se a gente multiplicasse a área do azul por 4. Bom, e aí que a gente consegue então pensar sobre a área da parte roxa, que é a parte que a gente vai cimentar. Então, o que seria a área da região roxa? Ela seria a região cor-de-rosa menos a região azul. Então a gente teria aqui então, é como se ela fosse 3 vezes a área do azul. Bom, numa forma gráfica de olhar isso, é como se o cor-de-rosa ele tivesse 4 áreas do azul, só que o próprio azul já está usando uma dessas áreas e a parte roxa estaria então usando as outras 3, dado que se eu somar a parte roxa com a azul, eu tenho exatamente a parte cor-de-rosa. Então a nossa alternativa correta aqui seria a alternativa E, onde a parte roxa é 3
vezes ao triângulo MNC. É muito gostoso quando a gente tem a oportunidade de ir a fundo numa questão, falar sobre várias coisas que ela pode nos proporcionar, estratégias de prova e tudo mais. E se você quiser fazer isso com mais consistência com a Juju, você pode ser um membro aqui do canal, no botãozinho do lado de se inscrever ou no primeiro link da descrição e participe do Time Enem. Participando dele, você vai receber listas de exercício toda semana, você vai ter 2 lives para poder tirar dúvida e fazer resolução de questões do Enem. A gente tem um time muito gostoso que gosta de estudar junto, gosta de conversar, e a gente também tem eventualmente eventinhos com participações especiais lá no Discord para poder falar sobre o Enem e como que a gente pode arrasar nessa prova. Mas outra coisa que essa competência vai visar muito é a ideia de porcentagem. Então vamos trabalhar com ela nessa nossa última questão do vídeo de hoje. Para construir uma piscina, cuja área total da superfície interna é igual a 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento: R$10.000 pela elaboração do projeto, R$40.000 pelos custos fixos, R$2.500 por metro quadrado para a construção da área interna da piscina. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor da elaboração do projeto em 50%, mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. O percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos é de alternativa A, 23,3%, alternativa B, 25%, alternativa C, 50%, alternativa D, 87,5% e alternativa E, 100%. A primeira coisa que eu vou fazer aqui para esse nosso problema é descobrir quanto seria o valor dessa piscina sem mesmo ter nenhum desconto, com a tabela que ele deu inicialmente. Esses 2 primeiros valores, eles são fixos, né? A elaboração já é R$10.000, independente do tamanho da piscina, os fixos também, e por metro quadrado vai variar com o tamanho da piscina. E no nosso caso, a gente tem uma piscina de 40 metros quadrados. E para fazer essa conta aqui, eu estou fazendo 40 vezes 2.500, vou ter no final 3 zeros, e 4 vezes 25 é a mesma coisa que 100. Somando todos esses valores, então a gente tem a conclusão de que para fazer essa piscina a gente precisa investir R$150.000. A partir disso, a empresa decide dar um super desconto aí para a produção dessa piscina. Ele começa dizendo que na elaboração ele vai dar um desconto de 50%. Antes, esse valor era de R$10.000. 50% desse valor de 10.000, então o novo valor vai ser então de 5.000, então é a metade, né, desse valor anterior. A gente não sabe a quantidade de desconto que ele vai dar aí nos fixos, né, mas a gente sabe que por metro quadrado ele teve que incluir 25% a mais por metro quadrado. Uma coisa que é interessante vocês pensarem aí é se tem diferença a gente fazer esse ajuste no metro quadrado e outra fazer o ajuste já no valor total dos metros quadrados. Então é algo a se pensar aí, vale a pena fazer esse exercício mental. Mas o que é 25% de algo, se não a metade da metade? Então a gente tinha um valor de 100.000, onde a metade dele seria de 50.000 e a metade dele seria 25.000, mas é um acréscimo, então dos 100.000 ele vai ter mais 25.000, então o novo valor por metro quadrado dessa piscina vai ser de 125.000. A outra informação que esse problema nos cede é de que o valor total desse projeto vai ter um desconto de 10%. Anteriormente a gente tinha que ele pagaria R$150
1.000 por esse rolê. Então, como é que a gente descobre o desconto que ele vai dar? A gente tem várias maneiras de fazer isso. Você pode fazer uma regra de 3, colocando então 150.000 como um valor 100%, e aí você pode descobrir quanto que é 90% de 150.000, ou você pode descobrir quanto que é 10% dele e subtrair do valor depois, ou você pode, por exemplo, fazer uma multiplicação. 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100. Isso daqui é a mesma coisa que se dividindo em cima e embaixo por 10, você vai ter 1 sobre 10. Então a gente tem que 10% do valor total desse projeto aqui seria a mesma coisa que 15 mil reais. Então o nosso novo total ele vai ser a mesma coisa que 150 mil menos o desconto de 15 mil. Totalizando então um projeto de 135 mil reais. Conclusão, o valor do nosso projeto com os descontos, ele vai ficar um total de 5 mil, mais o valor que a gente gostaria de saber dos custos fixos, mais o valor por metro quadrado, igual ao total que a gente recalculou com 10%, de 135 mil. Novamente, a gente vai resolver essa equação do primeiro grau, onde a gente vai ter desse lado aqui 130 mil, então a gente descobre que nossos custos fixos têm um novo valor de 5 mil para que faça sentido essa conta em que a gente acabou de resolver. Porém, a pergunta do nosso problema não é qual o valor dos custos fixos depois do desconto, e sim qual a quantidade de desconto que foi aplicada. Então, basicamente, o que a gente precisa resolver agora é qual a quantidade de descontos foi aplicada. Eu vou usar aqui uma estratégia diferente do que eu usei aqui para poder calcular essa porcentagem, para dar a oportunidade de vocês escolherem qual é a melhor maneira que vocês gostariam de trabalhar com isso. Então eu vou fazer essa daqui por meio de uma regra de 3. Tínhamos anteriormente um custo fixo de 40 mil, isso daqui seria o nosso 100%. O nosso novo valor dos custos fixos é de 5 mil e a gente gostaria então de descobrir qual o valor que esses 5 mil representa. No meu vídeo de regra de 3 eu resolvo isso daqui pensando que basicamente daqui para cá eu dividi esse valor por 8. 40 dividido por 8 é 5, então 40 mil dividido por 8 seria 5 mil. Para que a gente continue mantendo essa proporcionalidade então, a gente teria que também dividir esse lado aqui por 8. E realizando essa conta, então, você chega que o desconto aplicado é de 12,5. E esse daqui é a porcentagem do valor atual. Então, o que a gente está procurando, na verdade, é o 100% menos os 12,5%, que é os nossos 87,5% de desconto. Esse foi o nosso segundo vídeo dos 7 que a gente vai ter aqui no canal falando sobre todas as competências do Enem. O anterior e o próximo vão estar aqui na lateral. Muito obrigada por esse vídeo, um super beijo, bons estudos e time Enem! Vejo vocês na live na quinta-feira.